Irmãos, nós chegamos à pergunta de número 5 do Catecismo Maior e essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante aqui nesta disposição, né, das perguntas do Catecismo Maior. Eu falei, logo assim que começamos a estudar o Catecismo Maior, que existem 5 perguntas que estão lançando o fundamento do que vai ser tratado posteriormente no catecismo e que servem de introdução ao catecismo maior. Nós falamos então sobre as 4 primeiras perguntas que tratam sobre o fim para o qual o homem fora criado, que trata sobre a Escritura, a inspiração da Escritura, a palavra de Deus e tudo mais. Mas aqui nós chegamos a essa 5ª pergunta, que ela vai dar continuidade tratando sobre a Escritura Sagrada, mas apontando para 2 ensinos principais da Escritura Sagrada. Nos diz assim a pergunta 5 do Catecismo Maior. O que as Escrituras principalmente ensinam? Resposta: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, essa é a divisão, há 2 coisas que são ensinadas aqui nesta pergunta. Esta pergunta nos mostra a estrutura de todo o catecismo, inclusive. Não somente nos mostra uma estrutura, uma divisão na Escritura, mas nos ensina também a estrutura de todo o catecismo maior. Veja, as 5 primeiras perguntas, como falei, tratam do propósito da vida humana, da existência de Deus e da palavra de Deus. Da pergunta 6 até a pergunta 90, os padrões de Westminster estarão tratando sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. Por essa razão, essa 5ª pergunta ela serve para isso, para nos mostrar também a estrutura do Catecismo Maior. Da pergunta 6 a 90, trata sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. E da pergunta 91 até a pergunta de número 196, o Catecismo vai tratar sobre o dever que Deus requer do homem. A partir, então, da próxima pergunta, a pergunta 6, nós estaremos pensando sobre o que o homem deve crer acerca do próprio Deus. E aqui nós temos todo um ensino da Escritura resumido, e bem resumido mesmo. Todos os ensinamentos da Bíblia, que são muitos, podem ser reduzidos a 2 ensinamentos principais. Como vimos, o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus ele exige de nós. Para ser conciso, simples, o que a Escritura nos ensina quanto a uma fé ortodoxa. A Escritura nos ensina sobre uma fé real, verdadeira, ortodoxa, bíblica, que é aquilo que nós devemos abraçar e crer na palavra, e também, na verdade, sobre aquilo que nós devemos, então, viver, que seria, então, uma vida obediente. Uma fé ortodoxa e uma vida obediente a Deus, ou uma vida de obediência a Deus, são todo o dever do homem. É isso, então, que o nosso padrão vai nos ensinar. Mas, antes de começarmos a tratar de modo mais direto sobre o que ensina o padrão, há um pressuposto que é importante. É necessário que aquele que se aproxima de Cristo, ou se aproxima do conhecimento dele, ou se aproxima da sua palavra para viver segundo ela, é necessário que essa pessoa seja um crente. Aquele que é salvo, aquele que verdadeiramente crê em Cristo, é aquele que vai viver na verdade de Cristo. Aquele que abraça Cristo como seu Salvador é aquele que necessariamente vai viver segundo aquilo que o próprio Cristo Jesus ensina na sua palavra. Então, é necessário um pressuposto que pode ser considerado, é que aqueles que viverão segundo a verdade são aqueles que realmente conhecem Ele como seu Salvador. Ainda que uma obediência à vontade do Senhor seja exigida de todo homem, como uma sujeição à lei de Deus é requerida de todo homem, ainda assim aqueles que terão a graça de atentar para a vontade do Senhor com prazer e irão cumprir então a vontade do Senhor, são aqueles que o conhecem
salvificamente. Mas então, pensando sobre essa estrutura, a divisão, o que as Escrituras ensinam principalmente. Veja, a Bíblia ela trata sobre muitas coisas, São assuntos diversos que você vai encontrar na Escritura Sagrada. Ela não vai tratar sobre tudo exaustivamente, porque a Escritura não é exaustiva no seu ensino, mas a Escritura vai nos ensinar aquilo que é suficiente. A gente não vai ficar procurando na Escritura fórmulas de ciência e coisas dessa natureza, por exemplo. A Escritura não se propõe a ser um livro de história, necessariamente, nem um livro de ciências. Mas a Escritura vai tratar sobre realmente muitas coisas. E tudo na Bíblia, tudo que você lê, de Gênesis a Apocalipse, é muito importante. Mas parece-nos que existem coisas que são mais importantes do que as outras. E especialmente, irmãos, quando nós falamos sobre aquilo que nós devemos crer. E quando falamos em crer, nós estamos falando em crer em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, sobre as obras de Deus da criação, a obra de Cristo da redenção, a obra do Espírito da aplicação da obra da redenção e tantas outras coisas relacionadas a tudo isso. Criação, providência, salvação do homem, trindade e uma série de coisas relacionadas às três pessoas da bendita e santíssima Trindade. Então isso é o que é objeto da nossa fé. É a fé ortodoxa, a fé verdadeira. Se um homem não crê nas verdades de Deus, que são inegociáveis, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, este homem não possui uma fé ortodoxa ou bíblica. Ele é considerado como um herege, um falso mestre, alguém que não ensina uma verdade indispensável e inegociável da fé. Estas verdades, elas devem ser abraçadas por nós com a fé sincera. E vai nos ensinar também algo que é coisas que são muito importantes e que não podem faltar na vida daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor e porque então conhecem a Ele, vão praticar aquilo que é reto, ou seja, a sua própria vontade. Como vai perguntar um comentarista, tratando sobre a pergunta 3 do Breve Catecismo, que é basicamente a mesma. A pergunta 3 do Breve Catecismo diz: qual a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ele vai comentar dizendo o seguinte: o que significa a palavra principal nesta pergunta? Ele escreve comentando assim: significa que, embora todas as coisas reveladas na Bíblia sejam igualmente verdadeiras, nem tudo é igualmente necessário para a salvação. Nem tudo é igualmente necessário para a salvação em Cristo. Bom, mas ainda pensando sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. E aqui vai envolver a fé bíblica, A fé bíblica em Deus ou a fé ortodoxa. Quando nós olhamos para o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, nós entenderemos ali nesse texto que a Escritura é palavra sã para aquele que crê. A Escritura é palavra sã, é palavra pura para aquele que crê, como diz a Escritura lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 13, vai dizer assim a palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 13. Mas mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então veja, ele deve manter os padrões da sã palavra com fé. A Escritura é a palavra sã para aquele que crê. Então era assim que Timóteo deveria olhar para a Escritura que foi entregue, ou para as sãs palavras, os ensinos da Escritura, ele deveria olhar para aquilo abraçando com a fé, que deve ser uma fé sincera. Isso é o que é requerido do próprio Timóteo, um homem envolvido com o serviço à Igreja de Cristo no ministério, e isso é aquilo que é exigido de todos aqueles que se aproximam do próprio Deus. Devem se aproximar da palavra e de Deus, crendo não somente que Deus existe, mas de que a palavra é a própria palavra de Deus, inspirada de um Deus que usou homens para fazer toda a sua vontade conhecida. Nós estudamos sobre o que é a palavra de Deus. Um outro texto que fala sobre a Escritura sendo algo que deve ser crido,
como um caminho da vida é o texto de João, capítulo 20, verso de número 31. Aqui pensando sobre o que devemos crer acerca de Deus, João, o Evangelho, capítulo 20, verso de número 31, vai nos dizer o seguinte: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas então, o que significa acreditar no que a Bíblia diz? O que significa acreditar nas verdades, então, expostas na Escritura? Significa, irmãos, dar a verdade infalível e a autoridade da Bíblia. Significa o seguinte: significa abraçar essas verdades, concordando com essas verdades, então há um assentimento dessas verdades. Você vai se voltar para elas crendo, como nós estudamos, que não são simplesmente palavras de homens, mas palavras do próprio Deus. E eu vou entendendo que esse Deus que inspirou é um Deus que é infinitamente sábio, entendendo que esse Deus é um Deus que é infinitamente verdadeiro, e porque ele é necessariamente verdadeiro, toda a sua revelação será verdadeira. Tanto aquilo que ele declara, como aquilo que ele fez escrever, que é a sua própria palavra, através de seus próprios servos. E nós então olharemos para ela, para a palavra, como uma verdade infalível e autoritativa de Deus, e abraçaremos ela assim. Nós vamos concordar com as verdades lá. Mas além de um assentimento, há também uma confiança. Nós vamos confiar plenamente em tudo aquilo que ali na Escritura está, de Gênesis a Apocalipse. Se acontecer algo na Escritura que nós vamos olhar assim e achar de repente estranho, você vai então ter de desconfiar da sua interpretação e não do próprio Deus que revelou a sua palavra. Não é? Até falamos sobre isto no estudo anterior. Se nós olharmos para a Escritura e dizermos que há algum tipo de confusão ou bagunça na Escritura, nós estaremos atribuindo a Deus algum tipo de confusão. Deus não se confunde. Ele revela toda a sua palavra com muita clareza. Pode haver um tipo de má compreensão da nossa parte. E pode existir um tipo de desconfiança da Escritura, que é uma desconfiança pecaminosa. E que não pode existir também, porque aquele que revelou a palavra é o próprio Senhor. Ele fez a sua vontade conhecida. Então devemos nos voltar para ela com confiança. E além disto, é exigido daqueles que se aproximam da palavra, crendo que ela é verdadeiramente infalível e autoritativa, é necessário que nos aproximemos dela crendo com submissão. Nós vamos, então, nos sujeitar à vontade do Senhor, como revelada na Escritura Sagrada. Então, acreditar em tudo que a Bíblia estabelece como verdadeiro, e entendendo que ele é o único livro no mundo de autoridade divina, o único livro no mundo que é verdadeiramente infalível no que ensina sobre Deus, é isso que nós devemos entender. Esses são os nossos pressupostos que são indispensáveis. A fé verdadeira ou a fé genuína acredita em tudo o que Deus diz sobre si mesmo na Bíblia. Uma fé falsa, uma fé que não é real, ela vai lançar em descrédito a Escritura Sagrada. Então você tem que entender isso e você tem de olhar para a Escritura deste modo, se você verdadeiramente conhece o Senhor. Os ímpios, como nós vimos, né, até na pregação no Salmo 1, eles são aqueles que vão rejeitar a Escritura e não vão ter um relacionamento com a Escritura que é adequado, diferente daqueles que são justos. Eles vão ter prazer na lei que é do Senhor. Ele sabe quem é o seu Senhor e sabe que a sua palavra é uma palavra que é pura e que é digna também de toda confiança. Então, nós devemos crer no que a Escritura ensina e também devemos, além de crer em tudo aquilo que ensina acerca de Deus, este Deus que revelou a sua vontade na palavra, ele requer algo de nós. E há um dever, então, que é imposto sobre nós. O que é que Deus requer de nós? Vamos olhar o que diz a Escritura em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 13. Agora pensando na segunda parte da pergunta, o dever que Deus requer do homem. Deuteronômio, capítulo de número 10, versos 12 a 13.
Deuteronômio 10, versos 12 e 13 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Um outro texto ainda de Deuteronômio capítulo 31, verso de número 12. Veja o que diz a Escritura. Deuteronômio 31, verso 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então note que a Escritura, o Senhor Deus, ele requer de nós que nós nos sujeitemos à sua palavra. E que nós não somente atentemos para ela, guardando esta palavra, mas que nós cumpramos toda a sua vontade. Não é? É um dever que Deus requer. Ele quer que nós observemos os seus mandamentos e pratiquemos aquilo, não que falemos algo da boca para fora somente. A verdadeira religião não é uma religião somente de língua, mas é uma religião de vida. Então, aquilo que nós cremos vai ser revelado na nossa própria vida. E Deus, então, como um supremo legislador, ele tem toda a autoridade para exigir algo de nós. Ele tem isto, né? E é exatamente isso que ele faz, né? Quando você olha, por exemplo, para Êxodo capítulo 20, é dito lá: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele está dizendo: olha, eu sou o Senhor eterno, o Deus imutável, o Senhor autossuficiente, o Deus todo-poderoso, e eu te libertei da casa do Egito, te libertei da escravidão. E então, em seguida, depois de ele apresentar esse indicativo acerca daquilo que ele fez, vem em seguida os imperativos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. Então você percebe que ele se apresenta ali na Escritura, aqui na verdade dele, como um supremo legislador, e nós somos os seus súditos, que se sujeitarão então à sua vontade e procurarão de todo o coração cumprir a vontade do Senhor, sendo obedientes a ele. Porque essa Escritura, irmãos, que nos é apresentada, que o Senhor nos chama para abraçar e viver segundo ela, é uma Escritura que é boa. Tanto em Deuteronômio, Moisés falou que ela é boa, como o próprio apóstolo Paulo em Romanos. A lei de Deus é boa, a sua vontade é boa. E por que ela é boa para nós? Porque o Deus que revelou a sua vontade é inerentemente bom. Por implicação necessária, a sua vontade tem de ser boa. Não poderia ser diferente disso. E ainda que nós, muitas vezes, olhemos para essa palavra com certa chateação e pensando assim, esse Deus só pode ser um carrasco. É assim que muitas pessoas pensam por aí. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E fica então chateado, olhando para Deus como se Deus fosse um Deus que vive privando o homem de fazer uma série de coisas, quando na verdade não é esta a verdade. Não é? Isso foi o que tomou o coração, por exemplo, de Eva ali no princípio. Eva e junto a Adão no princípio. Eles olharam, ao invés de olhar para Deus como um Deus generoso, que revela para o homem, dando ao homem tantas coisas para desfrutar, haviam lá várias árvores no jardim para eles desfrutarem, o Senhor só proibiu eles de comerem uma, mas é como se eles olhassem para Deus como se fosse um Deus que impede eles de fazer ou de desfrutar daquilo que ele criou, quando na realidade o Senhor disse: olha, tem tanta coisa para desfrutar, só uma proibição. Mas o coração do homem, ele acha que o Senhor Deus é um Deus carrasco, quando na realidade trata-se de um Deus que revela a sua vontade para nós vivermos segundo ela, e essa vontade é boa, nós iremos ser abençoados com isto, né? Nós vimos no Salmo 1 que o homem ele é bem-sucedido, ele prospera quando ele atende à vontade do Senhor, e mais as pessoas vão considerar como algo, na realidade, ruins. Eles pensam que se sujeitar à vontade do Senhor é estar como escravo e é algo ruim, quando na realidade a sujeição à vontade do Senhor é a verdadeira liberdade que nós temos. Só há verdadeira liberdade nesta vida quando nós nos sujeitamos a Cristo, ao Senhor e à sua vontade.
Aqueles que são escravos neste mundo, na realidade, são aqueles que não se submetem à vontade do Senhor. São os ímpios. Eles são escravos da carne, de Satanás, do pecado, dos seus próprios desejos, e isso sim é uma escravidão que é verdadeiramente amarga. Mas a Escritura é para nós uma completa e perfeita regra de fé e de vida, né? Nós vimos até esse texto e podemos ler novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. 2 Timóteo, capítulo número 3, versos 15 a 17 diz: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a Bíblia ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos e nos ensina aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia, como nós já falamos, é a revelação divina da vontade de Deus para a raça humana. A Bíblia fala sobre o que devemos fazer como filhos e servos, como mencionei, do Supremo Legislador. Nós não somos obrigados a fazer nada, absolutamente nada, que o Supremo Legislador não tenha ordenado. Não podemos. Isso no que diz respeito a tudo neste mundo. A nossa consciência ou a nossa mente, ela deve estar cativa a Cristo e a sua vontade, não a imposição de homens, né? Então, quando nós devemos cumprir algo, é aquilo que o próprio Deus fala na palavra, e isso então nós devemos atender com alegria e com submissão. A Confissão de Fé de Westminster até ensina isto. E tanto vai impedir que homens façam com que a consciência de outros sejam subjugadas por ensinos que não têm a menor base escriturística. Diz assim a Confissão de Fé, no capítulo 20, segunda seção. Somente Deus é o Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos dos homens, que são, em qualquer coisa, contrários à sua palavra, ou ao lado dele, se for questão de fé ou adoração. De modo que acreditar em tais doutrinas ou obedecer a tais ordens fora da consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. A nossa sujeição deve estar ao Senhor e só Ele é Senhor da consciência. Aquilo que Ele prescreve, obedecemos, devemos realmente atender, mas aquilo que é doutrinas de homens devem ser rejeitadas. Mas então, qual é a relação que existe entre a fé e o dever, né? Aquilo que devemos crer e aquilo que devemos praticar. Nós devemos entender, irmãos, que a fé ela funciona como o fundamento. A fé em Deus é o fundamento da obediência a Deus. Gerhardus Voss, comentando o Catecismo Maior, ele vai dizer o seguinte: porque cita-se crer antes de dever? Ele responde: cita-se crer antes de dever, porque na vida cristã, assim como no mundo natural, a raiz deve vir antes do fruto. Então, citando Provérbios 23, verso 7, ele diz: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Crer é a raiz e o condutor da vida. É por isso que a verdade a ser crida tem de ser estabelecida antes que se considerem os deveres exigidos. Então, a fé ela é necessária, como falei no início, né? É pressuposto, então, a fé no Senhor, a fé na sua palavra, para que possamos, então, praticar o dever. Então, as coisas nas quais acreditar, elas são colocadas antes das coisas a serem praticadas, para nos ensinar a palavra em Tito, capítulo 3, verso 8. E o que nós devemos entender associado a isso, né, reforçando a ideia da fé antecedendo a prática, é que a verdadeira obediência a Deus é a obediência da fé, como nos diz Romanos capítulo 1, verso 5. E a razão para isso deveria ser óbvia, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6. O que é que Hebreus capítulo 11, verso 6 diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma razão óbvia, então, de colocarmos a fé ou crer
antes do praticar. Porque o incrédulo, ele é incapaz de agradar a Deus. Ele nunca vai agradar a Deus, porque ele não tem fé real. E Romanos 8, verso 8, nos deixa isso muito claro. Você pode olhar que o incrédulo é incapaz de agradar ao próprio Senhor. Somente aqueles que o conhecem verdadeiramente é que agradam a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque ele está espiritualmente morto em seus pecados. Esta é a realidade do ímpio, né? Ele está morto em seus delitos e pecados, e tudo aquilo que ele faz não passa de trapos de imundícia. Isso reforça o fato de que somente aqueles que foram salvos pelo Senhor podem fazer as boas obras, como diz Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então a fé e o dever, eles se relacionam, mas a fé antecedendo aí o dever. Quando nós olhamos então para essa ideia, de crer, nós estamos falando sobre algo que nós devemos abraçar como um conjunto de doutrinas ou verdades reveladas acerca de Deus na Escritura. E isto envolve então doutrina. Mas nos nossos dias existe um discurso atual, que é estranho a isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, o estudo doutrinário ou teológico. Existe um discurso de muitos que vão dizer assim: cristianismo não é doutrina, mas vida. Você já ouviu isso? Cristianismo não é doutrina, mas é vida. Respondendo a esse tipo de questionamento, Gerhardus Voss vai comentar o seguinte: o que é de errado com o chavão popular, que hoje se diz, o cristianismo não é doutrina, mas vida? Ele vai escrever assim: esse ditado é uma das sutis meias-verdades de nossos dias. O correto seria dizer, o cristianismo não é só doutrina, é também vida. Não é uma questão de um ou outro, mas de um e outro. Quando se diz que o cristianismo não é doutrina, mas vida, coloca-se doutrina e vida em oposição mútua. Essa é uma tendência extremamente perversa, é uma característica absoluta do preconceito antidoutrinal de nossos dias. É claro que o cristianismo, segundo a Bíblia, é um sistema de doutrina e de vida. Além disso, doutrina e vida estão organicamente relacionadas e a vida não pode existir nem crer sem a doutrina, nem crescer sem a doutrina. Afinal de contas, raízes são coisas importantes. A raiz como o fundamento. E aqui a ideia é que a verdade doutrinária é a raiz para então aquilo que nós fazemos. Um outro discurso, um segundo discurso atual é o seguinte: não é preciso crer para praticar. Nós já falamos isso aqui, não é? E uma coisa que nós entendemos é que ninguém é obrigado a crer. Ninguém é conduzido a crer compulsoriamente. Mas é falso dizer que não faz diferença. É falso dizer que não faz diferença crer para praticar. Faz toda a diferença. Se você olhar 2 João, capítulo 9, versículo 9, o que é que diz? 2 João, versículo 9, nos diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. A doutrina como algo realmente importante. Ainda o próprio João, agora no Evangelho, João capítulo 4, versos 22 a 24. João, Evangelho, capítulo 4, versos 22 a 24. Veja como é importante o crer, ele vai dizer. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, verso 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note que esses textos nos mostram que é grandemente necessário que creiamos em algo para que possamos praticar de modo correto, porque sem o verdadeiro conhecimento vai implicar em confusão na prática. Não é possível, então, ter uma vida correta com a fé errada.
Não é possível. Isso é algo estranho à própria Escritura Sagrada. Uma vida correta com um ensinamento errado com a vida correta. Essas coisas não se misturam. Nos diz assim a Escritura em Mateus capítulo 7, verso 18. Mateus 7, verso 18. Diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então veja que, como está ligado necessariamente o conhecer o Senhor, conhecer a palavra, conhecer a verdade, para que possa então dar frutos bons. Mas se o homem está alicerçado em algo que não é verdadeiro, por consequência necessária, ele vai viver de um modo que é completamente errado. Daí a necessidade de nos voltarmos para as verdades do Senhor, tentando entender profundamente a revelação de Deus e estudando com toda a diligência. Se você quer viver de um modo que agrada ao Senhor, você vai estudar a verdade do Senhor. Por essa razão, então, o nosso catecismo põe crer antes de praticar. Quando o homem, então, crê na verdade de Deus, no que a Bíblia ensina, necessariamente ele será conduzido à prática. É isso que nos diz, por exemplo, Tiago, capítulo 2, verso de número 14. Tiago 2, 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 17 nos diz, então, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E o verso 26 nos diz: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então note que não podemos ter uma ortodoxia morta. Há a necessidade, então, do viver daquilo que chamam de ortopraxia. É a prática da verdadeira doutrina, a prática do verdadeiro ensino. Como disse Calvino, a verdadeira religião não é uma religião apenas de língua, mas de vida. Conhecer, então, implica em praticar. Sinclair escreveu assim: a convicção de que a doutrina cristã é importante para a prática cristã é um dos amadurecimentos mais significativos da vida cristã. E a forma, então, como nós pensamos, determina o modo que nós viveremos. A forma que nós pensamos determina o modo que nós agimos neste mundo, em todas as circunstâncias. Então, Sinclair ele vai apresentar um exemplo citado por um teólogo do passado, que vai ilustrar o poder da doutrina para moldar o caráter e a vida de alguém. Ele vai citar a seguinte história. Temos o seguinte enxerto da experiência pessoal de um general do Exército dos Estados Unidos. Ele estava numa grande cidade ocidental, numa época de intensos alvoroços e violentos tumultos. As ruas eram diariamente abarrotadas por uma multidão perigosa. Certo dia, observou aproximar-se dele um homem com serenidade e firmeza de semblante, singularmente combinadas, cuja própria conduta inspirava segurança. Tão impressionado estava com a sua atitude em meio ao tumulto circundante que, quando aquele homem ele virou para vê-lo, apenas para descobrir que o estranho fizera o mesmo. Então ele se vira para ver aquele homem e aquele homem também se vira para ver ele, né? Então ele vai dizer o seguinte: observando sua viradela, o estranho voltou imediatamente até ele e, tocando seu peito com o indicador, interrogou-lhe sem mais nem menos: qual é o fim principal do homem? A primeira pergunta do breve catecismo. Recebendo a contrassenha, respondeu: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, disse o estranho, eu soube por sua aparência que você era um colega do breve catecismo. O outro respondeu: nossa, é exatamente o que pensei de você, disse o general em resposta.
Eles olharam então para a vida um do outro, para o modo que estavam se comportando numa situação tão conturbada e identificaram, só ao olhar, que aqueles homens viviam com um propósito distinto do modo que vivem os homens neste mundo. Eles entendiam que foram chamados para viver para a glória de Deus e para gozá-lo nesta vida e na porvir para sempre. Como então o que penso molda o modo que eu vou agir. Então nós devemos entender, irmãos, que a doutrina ela deve modelar a nossa vida. Conhecer a Deus vai requerer de nós que nós vivamos de um modo que agrada a Ele. O Deus que nos chama para crer nele e em tudo aquilo que diz respeito a Ele é o mesmo Deus que ordena você a viver segundo a sua palavra. E isto é maravilhoso, viu? Só concluindo, se nós fôssemos deixados para vivermos neste mundo segundo os nossos próprios interesses ou segundo a nossa própria imaginação, o nosso fim, irmãos, seria amargo. Mas quão doce é podermos saber que Deus se revelou para nós na sua palavra e que Ele prescreve um modo bom para vivermos. Isso necessariamente vai redundar em uma vida deleitosa, boa e feliz neste mundo, quando nós abraçamos a vontade do Senhor e procuramos andar segundo ela. E aqui nós então concluímos o nosso estudo do catecismo nessas 5 primeiras perguntas introdutórias. Se Deus permitir, no próximo domingo nós seguiremos em frente pensando acerca do que o homem deve crer acerca de Deus. Alguém tem alguma pergunta ou algo a acrescentar? Fica à vontade.